Isaías capítulo 6, versículo de número 8, a palavra do Senhor nos diz: depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Essa passagem, tanto conhecida por nós, é uma passagem cantada essa noite pelas irmãs, e eu quero compartilhar algumas coisas com vocês na noite deste domingo e de alguns domingos sobre esta palavra que Deus deu sobre o coração. O Senhor tem falado a nós, para nós conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Deus tem me chamado no ano de 2013 a conhecer mais de Deus. E aí eu estive refletindo, fazendo alguns rabiscos, para que nós pudéssemos conversar um pouco sobre a vontade de Deus. Eu estava tomando nota de algumas coisas para compartilhar com a igreja do Senhor, quando me veio à memória algumas notas que eu tinha feito na minha adolescência sobre a vontade de Deus. E eu peguei aquelas notas que eu estava preparando para essa noite, e o Espírito Santo me trouxe aquelas notas mais antigas, e fui até lá e deixei essas notas novas para os momentos de maturação. E eu quero compartilhar com vocês sobre essas notas do menino adolescente, que, por sinal, a palavra de Deus não caduca, a palavra de Deus não fica obsoleta. Então, aquela mesma palavra que Deus me trouxe na adolescência, aquelas notas que eu fiz no meu estudo, são palavras válidas e fiéis para hoje. Quando nós falamos em conhecer a Deus, uma coisa que nós não abrimos mão é de saber a vontade de Deus. Porque queremos conhecer a Deus, porque amamos a Deus. E se amamos a Deus, queremos conhecer a sua vontade. Esse versículo que nós lemos, ele revela pelo menos duas vontades. Nós temos claro a vontade de Deus: a quem enviarei, quem há de ir por nós. Uma vontade de enviar alguém. Temos a vontade humana: eis-me aqui, envia-me a mim. A resposta do profeta Isaías: estou aqui, envia-me a mim. Temos a vontade de Deus e temos a vontade de um homem pronto a obedecer à vontade de Deus. E nós temos uma curiosidade em saber a vontade de Deus. Nós temos um grande desejo de saber a vontade de Deus. Queremos saber a direção de Deus para a decisão que temos que tomar. Queremos saber a vontade de Deus a respeito da nossa profissão. Queremos saber a respeito da vontade de Deus no que diz respeito a um negócio, a uma porta que se abre, a um emprego, a uma possibilidade de empreender. Queremos saber a vontade de Deus. Queremos saber a vontade de Deus quando aparecem 3, 4 portas maravilhosas diante da nossa presença. Nós desejamos saber a vontade de Deus. Desejamos saber a vontade de Deus na juventude. Qual é o seu companheiro, o seu cônjuge, com o qual vai partilhar toda a vida? E nós sempre estamos desejosos de saber qual a vontade de Deus. E há muitas maneiras de Deus manifestar, de Deus revelar a sua vontade. É bem certo e, lamentavelmente, tristemente,
é bem certo, que muitas vezes nós queremos saber a vontade de Deus, mas nós temos mais curiosidade em saber a vontade de Deus do que disposição para obedecer à vontade de Deus. Parece que nós temos um anseio maior em saber qual a vontade de Deus do que prontidão para fazer a vontade de Deus. Mas eu quero refletir com vocês hoje e no mínimo, no próximo domingo também, um pouco sobre a vontade de Deus. Primeiro eu quero retroagir no tempo e lembrar um tempo que a minha mente, a sua mente, não consegue alcançar. Porque esse é um tempo em que a matéria não existia. Porque você é sabedor que a matéria é uma criação de Deus, ela não é eterna. Então houve um tempo que nós só tínhamos Deus, apenas Deus, e nós tínhamos apenas a vontade divina. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, antes da criação de todas as coisas. A harmonia da vontade da Trindade divina, que não conflitava entre si, nunca conflitou e nunca conflitará, porque há uma perfeição e harmonia dentro da vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, desse Deus único e verdadeiro que subsiste em três pessoas. Até que Deus estabelece em seu coração criar todas as coisas. E aí vem a criação. E a criação tem uma origem. E Deus vai criando as coisas. E Deus diz: haja luz. E o que houve? O que houve? Luz. Pelo poder da sua palavra, ele simplesmente diz: haja luz, e houve luz. O Senhor diz: haja separação entre as águas, haja separação entre a porção de terra e as águas, e aquilo que Deus vai falando vai acontecendo. E Deus olha para a terra e diz: produza ervas, árvores, e a terra produz. Répteis, aves, e a terra produz. E Deus olha para o mar e diz: produza toda espécie de animais nos mares. E surge a vida nos mares. Não há problemas. Deus diz para a macieira: produza maçã. E o que a macieira produz? O que? Ela obedece fielmente à ordem e à vontade divina. A macieira não produz abacaxi. A macieira não produz laranja, não produz limão. Ela produz aquilo que Deus mandou que ela produzisse. Enquanto nós estamos no reino mineral, no reino animal, a criação como um todo, ela obedece fielmente à vontade de Deus, e não há conflito com a vontade divina. Mas Deus criou um exército celestial. Deus criou anjos. E Deus criou homens. Então nós temos criaturas providas de personalidade. Então essas criaturas, elas são dotadas de vontade. E Deus determinou a sua vontade para os anjos e a sua vontade para os homens. Mas diferentemente das demais coisas criadas por Deus,
Os anjos e os homens têm vontade própria, e a sua vontade podia conflitar com a vontade de Deus, ou estar conformada à vontade de Deus, andar em conformidade com a vontade de Deus. E aí os homens, Deus os criou com corpo, alma e espírito, corpo formado de carne, sangue e osso, a alma dotada de emoções, intelecto e vontade, e o corpo e a alma comunicando com toda a criação de Deus. Mas Deus deu algo diferente ao homem. Deus deu o espírito dotado de consciência, intuição e adoração, comunicação com Deus, essa comunicação sobrenatural que Deus nos concede. O homem interior que Ele nos deu. Temos o homem exterior e temos o homem interior. Vocês viram que fomos dotados de vontade. E a nossa vontade, ela pode diferir da vontade de Deus. E nós temos desejo de saber a vontade de Deus, porque há um desejo no nosso coração de submeter essa vontade, embora muitas vezes não nos submetemos a ela, porque nós fomos criados para glorificar Deus, para fazer a sua vontade. E aí o que acontece? No céu, nós temos os anjos, criados por Deus, seres com personalidades mais diferentes dos homens. E Lúcifer, o anjo de luz, portador da luz, aquele que Deus colocou sobre todos os demais anjos, que o seu andar gerava canções, harmonia, música. Lúcifer vem no seu coração uma vontade que conflita com a vontade de Deus. Ele deseja em seu coração tomar o lugar do Altíssimo, subir no trono de Deus, estar acima do próprio Deus. E ele começa a regimentar entre o exército dos céus outros para estarem com ele, outros que abrem mão da vontade de Deus para viverem a vontade própria. E o que acontece? 1/3 dos anjos que resolvem viver segundo a sua vontade e não segundo a vontade do Criador são destituídos da presença de Deus, são afastados da presença de Deus, que são aqueles que nós conhecemos hoje por demônios. E 2/3 dos anjos criados por Deus estão guardados eternamente e servirão fielmente por toda a eternidade. E este outro terço está perdido eternamente, aguardando aquele dia do juízo. E nosso pai Adão e nossa mãe Eva, vontade de Deus foi: não coma desta árvore, porque no dia que vocês comerem, vocês morrerão. A vontade de Deus era que eles não comessem. Mas Adão e Eva deixaram-se de ser enganados e permitiram ter uma vontade diferente da vontade de Deus. E tiveram a vontade de serem como Deus, a mesma vontade de Lúcifer. Tiveram a vontade de serem como Deus, conhecedores do bem e do mal. A vontade de Deus foi: não coma. E a vontade deles foi: vou provar. E eles não se submeteram
a vontade de Deus. E aí, desde então, o que é que nós temos no mundo? Um conflito entre a vontade de Deus e a nossa vontade. E qual é o nosso desafio? Submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Qual é o nosso desafio? Submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Você tem a vontade própria, porque Deus lhe concedeu o livre-arbítrio. Deus lhe deu o livre-arbítrio. Deus lhe concedeu o livre-arbítrio. Deus te fez a imagem e semelhança de Deus, e você tem o poder de desobedecer a Deus, de seguir por caminho diverso do caminho de Deus, de seguir por caminho diferente do caminho de Deus, porque Deus te dotou de vontade. Os animais do campo, as árvores, os mares, a rotação da terra, a distância do sol, a distância dos demais planetas, todas as demais coisas obedecem fielmente ao que Deus estabeleceu. Os mares só vão até onde Deus determinou. Mas nós, Deus nos traz um caminho, e às vezes nós seguimos outra, porque Deus nos deu vontade. E a nossa vontade muitas vezes anda a parte da vontade de Deus. Mas nós fomos chamados para glorificar a Deus. E nós glorificamos a Deus caminhando na sua vontade, caminhando no seu querer. E é sobre isso que a gente vai meditar um pouco hoje e nos próximos encontros, sobre a vontade de Deus. Porque se nós queremos conhecer e prosseguir de conhecer ao Senhor, a primeira coisa que a gente precisa aprender é que precisamos confiar na vontade de Deus e andar debaixo da vontade dele. Por que conhecer a vontade de Deus? Paul Rives, ele diz: entender a vontade de Deus é meu problema. Entender a vontade de Deus é meu problema. Levar a efeito a vontade de Deus é meu privilégio. É um privilégio viver a vontade de Deus. Minimizar o valor da vontade de Deus é meu perigo. Minimizar o valor da vontade de Deus é o nosso perigo. Diga comigo: minimizar o valor da vontade de Deus é meu perigo. É um perigo para nós minimizarmos o valor da vontade de Deus. É um privilégio para mim e você levarmos a efeito a vontade de Deus. Vivermos a vontade de Deus é um privilégio que Deus nos concede. Por que eu tenho que conhecer a vontade de Deus? Primeira razão: porque você nasceu de novo. Porque você nasceu de novo. A palavra de Deus nos diz lá em João, capítulo 1, versículo 13: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Quem nasceu de novo aqui? Glória a Jesus. Quando você nasceu e teve o registro civil de seu nascimento, ali estava patenteado de que você tinha nascido da vontade da carne, da vontade do sangue, da vontade do homem. Mas quando você nasceu de novo e teve o seu nome escrito no livro da vida,
ali estava patenteado que você nasceu da vontade de Deus. Quando eu nasci da vontade do meu pai, da minha mãe, da vontade da carne e do sangue. Mas quando eu nasci de novo, eu nasci da vontade de Deus. E quando nós nascemos da vontade de Deus, nós nascemos da vontade de Deus para vivermos a vontade de Deus. Você nasceu segundo a vontade de Deus. O novo nascimento só é possível segundo a vontade de Deus. Você nasceu segundo a vontade de Deus. E você nasceu segundo a vontade de Deus para viver segundo a sua vontade. Porque enquanto nós tínhamos nascido apenas da carne, do sangue e da vontade do homem, nós vivíamos segundo a vontade do homem, segundo a vontade da carne. Nós vivíamos segundo as nossas concupiscências. Nós vivíamos segundo a nossa própria vontade, não segundo a vontade de Deus. Porque nós não tínhamos nascido de novo. Porque nós não tínhamos um novo nascimento. Mas quando eu e você nascemos de novo, a palavra de Deus nos diz que nós somos gerados não segundo a vontade da carne, nem segundo a vontade do sangue, nem a vontade dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Você nasceu segundo a vontade de Deus para viver segundo a vontade de Deus. Você nasceu para viver não segundo a sua vontade, mas você nasceu para viver segundo a vontade de Deus. Quando a sua vontade conflitar com a vontade de Deus para a sua vida, você lembra que você nasceu de novo. Que não é mais a vontade do homem, da carne e do sangue que prevalece, mas a vontade daquele que te fez nascer de novo. Porque você nasceu de novo. Porque você é nova criatura. E as coisas velhas já passaram, ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo. Aleluia! E dentre essa novidade que Deus traz para mim, para você, um novo nascimento, é viver segundo a vontade de Deus. Não há coisa melhor do que viver segundo a vontade de Deus. Então nós devemos conhecer a vontade de Deus, porque nós nascemos de novo e nascemos segundo a vontade de Deus para viver segundo a sua vontade. Por que eu devo conhecer a vontade de Deus? Diga, porque eu nasci de novo. Diga, porque eu nasci de novo. Diga agora comigo. Para não ser punido. Há quem diga por aí que Deus não castiga, né? Quando eu leio a Bíblia, eu vejo Deus castigando e Deus punindo. Eu não sei como é que conseguem chegar a essa conclusão de que Deus não castiga, de que Deus não pune. Deus ama. Faz parte do amor disciplinar, punir, castigar. Deus recompensa aquilo que nós fazemos por sua graça, como Ele retribui as obras de nossas mãos. Se elas são obras boas, Ele recompensa, apesar de que não merecíamos ser recompensados, porque fomos feitos para dar nas obras boas, mas Ele recompensa por sua graça. E se fazemos obras más, Ele nos retribui com a punição. Está na Bíblia. Leia de Gênesis e Apocalipse, que você vai encontrar esse processo pedagógico de Deus. Faz parte da pedagogia divina, a disciplina, o castigo, a punição. Dizer que Deus não castiga é uma visão distorcida da pessoa de Deus. E nós somos chamados esse ano a conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. E devemos corrigir as distorções que muitas vezes estamos criando ao longo da caminhada. Porque Deus pune, Deus castiga. E Ele castiga porque Ele ama.
Claro que a gente não pode voltar àquela imagem construída na Idade Média de um Deus com chicote, sempre pronto a chicotear os seus filhos, sempre pronto a castigar os seus filhos. Essa é uma imagem equivocada, errada, distorcida da pessoa de Deus. Mas a gente não pode ir para um outro extremo de um Deus apático, de um Deus quase indefeso, de um Deus que não pode tomar providências diante dos males e das iniquidades e também diante dos nossos erros e pecados. Também temos que distinguir consequências dos nossos atos, as consequências naturais da lei estabelecida por Deus, com as consequências punitivas, que são duas coisas distintas que nós não teremos tempo para trabalhar nesse momento. Mas são coisas distintas também. Eu fui castigado, eu recebi punições, sempre que fiz coisas erradas, pelos meus pais. E as punições, os castigos que recebi dos meus pais, eles foram moldando o meu caráter, foram moldando a minha vida. E eu fui aprendendo com as punições, os castigos, o discernimento do certo e do errado. E se hoje eu erro menos, eu erro porque Deus usou os meus pais para me disciplinar e me punir quando necessário. A palavra de Deus diz que o pai corrige o filho a quem ama. A disciplina faz parte da face amorosa de Deus. Diga comigo, a disciplina faz parte da face amorosa de Deus. Tenho que admitir que se Deus não tivesse agraciado pais que me puniram e me castigaram no momento que tinha que punir e castigar, certamente eu não seria quem eu sou. Porque Deus usou os meus pais para lapidar a minha vida, para corrigir qualquer desvio de comportamento moral, de caráter, para ir moldando a minha vida de acordo com o que eles aprenderam nos princípios das Sagradas Escrituras. Enquanto alguns colegas meus de escola eram ensinados por um caminho, meu pai e minha mãe me ensinavam por outro. Então, um dos motivos pelo qual eu devo conhecer a vontade de Deus é para que eu não venha a ser punido, castigado, porque andar fora da vontade de Deus tem as consequências das punições divinas. Repito, a punição divina é diferente das consequências naturais do seu erro. São duas coisas distintas. Lucas 12:47 nos diz: e o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Há uma punição divina que é eterna, mas há a punição divina também no tempo presente de caráter corretivo. Uma outra razão porque eu devo buscar conhecer a vontade de Deus é para não ser insensato, para não ser tolo, para ser achado sábio. A palavra de Deus nos diz em Efésios 5:17: por isso não sejais insensatos, por isso não sejais tolos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Eu devo buscar conhecer a vontade de Deus porque eu nasci de novo, segundo a vontade de Deus. Eu devo buscar conhecer a vontade de Deus para não ser punido. Eu devo buscar conhecer a vontade de Deus para não ser tolo, não ser insensato.
para que não sejais insensatos, buscai, procurai entender a vontade de Deus. Quem conhece a vontade de Deus é sábio. Quem conhece a vontade de Deus é sábio. Quem busca a vontade de Deus e vive a vontade de Deus é sábio. Eu já falei em outra oportunidade aqui a diferença entre conhecimento, inteligência e sabedoria. Quem busca a vontade de Deus e a segue é sábio. Se você não quer ser achado como um tolo, como insensato, se nós não queremos ser achados como tolos e insensatos, busquemos conhecer a vontade de Deus. Busquemos conhecer a vontade de Deus e entender a vontade de Deus para a nossa vida. Eu lembro como os meus colegas de escola se admiravam de algumas coisas. E o que eles admiravam nada mais era do que a minha proximidade dessa palavra, que me dava sabedoria para a vida. Sabedoria prática, como no livro de Provérbios. Sabedoria de entendimento desse mundo de uma forma diversa do que o mundo conhece. Por quê? Porque lendo essa palavra nós vamos entendendo a vontade de Deus. Lendo essa palavra nós vamos compreendendo a palavra de Deus. E ao invés de aparecermos como insensatos e tolos, tornamos-nos sábios, porque essa palavra é a palavra de Deus. Porque essa palavra foi inspirada pelo Espírito de sabedoria, o Santo Espírito de Deus. Então, eu busco conhecer a vontade de Deus porque eu nasci de novo. Busco conhecer a vontade de Deus para não ser punido. Busco conhecer a vontade de Deus para não ser um tolo, insensato, mas ser sábio. Mateus 7:21 nos apresenta uma outra razão porque eu devo buscar conhecer a vontade de Deus. A palavra de Deus nos diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. A vontade de Deus é requisito para entrar no reino dos céus. Temos que estar em conformidade com a vontade e com o querer de Deus. Não adianta eu dizer Senhor, Senhor, se eu não me submeto à vontade desse Senhor. Na verdade, Ele não está sendo meu Senhor, eu estou sendo o Senhor da vida. Quando nós somos chamados a receber o presente da salvação, a graça da salvação, como é que o Senhor faz? Ele nos chama a recebê-lo não simplesmente como Salvador, porque se Ele se oferecesse apenas como Salvador, eu continuava sendo o Senhor da minha própria vida, e a minha vontade prevalecia na minha própria vida. Mas Ele me chama e se oferece como Salvador e como Senhor. Salvador, porque eu sou um pecador e preciso da salvação de Deus. E Senhor, porque eu não estou apto a dirigir a minha própria vida. E eu tenho que submeter à vontade do Senhor. Porque o homem foi feito para andar debaixo da vontade de Deus, e não para andar e viver alienado da vontade de Deus, conduzindo a si mesmo a parte de Deus. Então o que o Senhor diz? Não, eles gritam Senhor, Senhor, e o Senhor diz: não, eu não vos conheço.
Quem vai entrar no reino dos céus é aquele que faz a vontade de meu Pai. Não dá para entrar no reino dos céus sem submeter à lei do reino dos céus. Não dá. A gente pode viver no Brasil sem submeter às leis brasileiras. A gente pode viver no Brasil infringindo as leis brasileiras. Mas no reino de Deus não se entra sem submeter à lei de Deus. No reino dos céus não se entra ferindo a lei de Deus. E o que é a lei de Deus? É a vontade de Deus. Entrará no reino dos céus nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas quem entrará? Aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Esse é quem entrará, aquele que faz a vontade do Pai. Então eu devo procurar conhecer a vontade de Deus, porque eu nasci de novo, para não ser punido, para não ser tolo, mas sábio, e porque aqueles que entrarão no reino dos céus são aqueles que fazem a vontade do Pai. Abra sua Bíblia em 1 de João, capítulo 2, 17. A palavra de Deus nos diz: e o mundo passa e a sua concupiscência, seus desejos incontrolados, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quem é que permanece para sempre? Quem é que permanece para sempre? O mundo passa, as concupiscências passam, mas quem permanece para sempre é aquele que faz a vontade de Deus. O mundo pressiona você, o mundo faz pressão na sua vida, mas resista, porque o mundo vai passar. Os desejos têm que tomar conta do seu ser, se avolumar, crescerem e comandarem os seus passos, a revelia da vontade de Deus, mas mantenha-se firme, porque o mundo vai passar, esses desejos vão passar, as concupiscências vão passar, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. A palavra de Deus nos diz que os que confiam no Senhor são como os montes de que não, mas permanecem. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Quem confia no Senhor, amado, não está firmado e confiado na própria vontade. Quem confia no Senhor está confiado e firmado na vontade de Deus. Então pode vir o vendaval, não se abala, permanece para sempre. Tudo passa, mas você permanece com o Senhor, porque a palavra de Deus não se passará, a vontade de Deus não passará. E se você está junto à vontade de Deus, você permanece protegido na vontade e na palavra de Deus. Por que conhecer a vontade de Deus? Porque tudo vai passar, mas aqueles que permanecem na vontade de Deus permanecerão para sempre. Vale a pena conhecer e fazer a vontade de Deus. Todos esses pontos são interessantes, todos esses pontos são importantes. Fazemos a vontade de Deus porque nascemos de novo, para não sofrermos punições, para sermos sábios, para entrarmos no reino dos céus, para permanecermos para sempre. Mas tem um muito especial. Quero que você abra comigo João 14, 21.
A palavra de Deus nos diz assim: aquele que tem os meus mandamentos, aquele que tem a minha vontade. Mandamento, lei de Deus, entenda como vontade do Senhor. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, isso é, os observa, os cumpre, os vive. Esse é o quê? Esse é o quê? E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. Amados, esse aqui é uma das razões que para mim é muito especial. Porque amamos a Deus. Porque buscar conhecer a vontade de Deus? Porque amamos a Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Quando nós amamos, nós buscamos conhecer a vontade daquela pessoa que ama. Sim ou não? Eu tenho quase 7 anos de casado. Lá em casa, a Daniela nunca fez suco de murici. Porque ela sabe que eu não gosto. Mas, para isso, ela precisa conhecer a minha vontade. Precisa conhecer o que eu gosto. Para que ela faça o que eu gosto e não faça aquilo que eu não gosto. Por quê? Porque ela me ama. Se ela não me amasse, todo dia tinha lá um copo de murici, né? Mas graças a Deus que ela me ama. Então, nós precisamos buscar conhecer a vontade de Deus, porque nós amamos o nosso Deus. E se nós amamos o nosso Deus, nós queremos saber o que o agrada. E se nós amamos o nosso Deus, nós vamos não só conhecer a sua vontade, mas vamos viver a sua vontade. Para que possamos ter a alegria de ouvir: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem me alegro, no qual tenho o meu prazer. O Senhor disse isso de Jesus Cristo. O Pai disse isso de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo andava fielmente na vontade do Pai. E Deus chama a mim e a você a andar na vontade, expressar o amor que nós temos por Ele. Aquele que guarda os meus mandamentos, aquele que guarda a minha vontade e vive a minha vontade, esse é o que me ama. Se você ama a Deus, você busca conhecer a vontade de Deus e viver a vontade de Deus na sua vida. Se você vira as costas para a vontade de Deus e segue a sua própria vontade, você está amando mais a si mesmo do que a Deus. Mas quando você ama a Deus, você se entrega a Deus. Você até muda os seus gostos, né? Comia cuscuz quase todo dia, né? Daniela não gostava, hoje ela come comigo de vez em quando. Estou usando exemplos simples para que fique gravado na sua mente. Daniela gostava de sopa, de caldo, eu não gostava nada disso. Hoje, de vez em quando, eu vou na soparia com ela, né? Porque nós amamos e a gente busca agradar a pessoa que nós amamos. Você ama a Deus, conheça a vontade dEle, viva a vontade dEle na sua vida. Viva a vontade dEle na sua vida, expresse o seu amor, obedeça a voz de Deus. Obedeça a direção de Deus na sua vida. Faça a vontade daquele que te escolheu, daquele que te ama. Porque aquele que o ama, guarda o seu mandamento e obedece.
E eu quero compartilhar com vocês a última razão que eu anotei na minha adolescência. Mas você lendo a palavra de Deus, você vai encontrar muitas outras razões porque nós devemos conhecer a vontade de Deus. E a última que eu escrevi foi: porque a vontade de Deus é soberana. Por que conhecer a vontade de Deus? Porque a vontade de Deus é soberana. Vem comigo. Eu devo buscar conhecer a vontade de Deus, porque eu amo a Deus e porque a sua vontade é soberana. A vontade de Deus está acima de toda vontade. Toda vontade, ela está abaixo da vontade de Deus. Porque todas as demais vontades, elas são criações divinas. Foi Deus que criou e dotou os anjos de vontade. Foi Deus que criou e dotou os homens de vontade. Então a vontade de Deus está acima de toda vontade. Não há vontade acima da vontade de Deus. A vontade dele é soberana. Deixa eu contar para você o testemunho do indivíduo que não era crente. Idólatra que nem ele é complicado de achar. Talvez você não ache um tão idólatra como ele. Muito idólatra. Ele tem um testemunho da pessoa de Deus impressionante. E eu quero compartilhar com vocês o testemunho que esse cidadão não crente deu a respeito de Deus. Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 4, versículo 35. Além de ser idólatra, o cidadão era mais que isso. Queria adoração da sua própria pessoa. Criou a imagem sua e pediu que as pessoas o adorassem como Deus. E olha o que ele escreveu a respeito de Deus. Daniel 4:35. O imperador de um dos impérios de maior poder que já teve na face da terra, o Império dos Caldeus, o Império da Babilônia. Seu nome era Nabucodonosor. E ele diz: e todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade, a vontade de Deus, ele opera com o exército do céu, os anjos, e os moradores da terra, nós. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? Um testemunho de incrédulo, não um testemunho de um crente, um testemunho de idólatra. Olha o que ele diz: que ele opera segundo a sua vontade com o exército dos céus e com os moradores da terra, e não tem quem possa estorvar a sua mão e dizer: peraí, o que você está fazendo? Ninguém pode fazer isso. Um incrédulo testemunhou a grandeza da vontade de Deus e a soberania da vontade de Deus. Ninguém pode segurar a sua mão e dizer: peraí, o que você está fazendo? Não pode, não pode. Ele opera com o exército dos céus, ele opera com os moradores da terra. Isso me vai lembrar um professor meu de teologia que eu nunca esqueci esta frase dele em sala de aula. Ele diz que nosso Deus é tão poderoso, tão soberano, que ele tem a sua vontade, que ele concedeu vontade a nós, e que apesar de nos ter dado livre-arbítrio,
ele consegue conduzir as coisas para onde ele quer, sem negar a vontade da sua criação, mas contudo, tudo se dirige para o alvo que ele determina. Ele é tão poderoso que a sua vontade prevalece, mesmo tendo nos concedido o livre-arbítrio. Ele é tão poderoso que toda a história está sob o seu controle. Mesmo que ele nos concedeu o livre-arbítrio, a vontade dele prevalece. E ele, a sua vontade, não nega o livre-arbítrio do homem. Mas o livre-arbítrio do homem, ele consegue conduzir a história de tal forma que alcança o fim que ele deseja. Esse é o Deus que eu e vocês queremos. É um Deus que deu vontade ao homem, deu livre-arbítrio ao homem, mas a vontade dele prevalece sim. Mesmo que a gente siga por caminhos distintos do que ele me chamou a seguir, a vontade dele não será frustrada. Declaração divina. Vou lhe contar uma declaração divina, porque pode ser que ele diga assim: pastor, aí não vale. Se você for a declaração que eu quero, ou então vamos ouvir o próprio Deus falando a respeito da sua vontade. O que o próprio Deus diz a respeito da sua vontade. Isaías 46, versículo 9 a 11. Olha o que ele diz. Quem tem um Deus desse não precisa do panteão de Deus, né? Quem tem um Deus desse, amado, é bom demais. Glória a Deus. Olha o que ele diz: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio. Me diga qual é o Deus que anuncia o fim desde o princípio. Me diga se há um semelhante ao nosso Deus que anuncia o fim desde o princípio. E desde a antiguidade as coisas que não sucederam, ele anuncia o fim desde o princípio. E desde a antiguidade ele anuncia as coisas que ainda não aconteceram. A Deus igual a esse não há. Você sentar na poltrona do cinema, quando ainda está passando quem produziu, o estúdio que produziu o filme, você já está dizendo como é que vai ser o final do filme. Se você nunca ter visto aquele filme, você não pode fazer isso. Mas Deus, aquele que tem a história nas suas mãos, aquele que a sua vontade é soberana, está sobre toda a vontade, ele anuncia o fim desde o princípio, e anuncia desde a antiguidade as coisas que não aconteceram, porque o seu conselho é firme, e ele vai fazer a sua vontade, porque a vontade de Deus é soberana. Olha o que ele diz: que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Que chamo a ave de rapina desde o oriente, de uma terra remota, o homem do meu conselho. Porque assim disse, e assim o farei vir. Eu o formei e também o farei. O meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Diga comigo: o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Palavras de Deus, palavras do Todo-Poderoso. O meu conselho será firme, não vai se abalar por circunstâncias, por condições climáticas, econômicas ou políticas. Não, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. A vontade de Deus é soberana. Não adianta, amados, a vontade de Deus é soberana. Não adianta você querer ir contra a vontade de Deus. Não adianta você querer levar o mundo por um outro rumo diferente da vontade de Deus, porque a vontade de Deus é soberana. Então é melhor você se submeter à vontade de Deus e viver a vontade de Deus, porque Ele vai levar as coisas para o fim que Ele deseja. Se você quiser fazer como um cidadão,
que entrou no navio com um caminho diferente do caminho que Deus deu a ele, não se preocupe, que Deus vai fazer o mar se abalar e os ventos fortes baterem contra a embarcação. E você pode estar dormindo lá de baixo, lá no porão, mas eles vão lhe buscar e vão perguntar quem você é, e você vai ter que dizer: eu sou um filho de Deus desobediente. O que a gente faz? Me lance no mar, porque senão vocês vão morrer junto comigo. E você vai ser lançado no mar, e o Deus que tem a sua vontade soberana vai mandar um peixe gigante lhe buscar e vai levar você na beira da praia para você ir para o lugar que ele falou. Não adianta, a vontade de Deus é soberana. Não adianta você inspirar e expirar ameaças contra os filhos de Deus. Não adianta você seguir por caminho diferente. Não adianta você ter carta de autoridades eclesiásticas e dizer: eu vou destruir esse povo. Não adianta, porque no caminho de Damasco ele vai te derrubar no chão e ele vai dizer quem ele é. Aquele mesmo que percebia, olha para ele: quem é, Senhor? Olha só, o mesmo que perseguia cai no chão e diz: quem é, Senhor? De imediatamente ele diz: Senhor, eu não sou Senhor da minha vida, tu és Senhor. Quem é, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues, Paulo. Eu sou Jesus a quem tu persegues, Paulo. Mas quando eu quero buscar, Paulo, eu busco, porque a minha vontade é soberana. Não dá para fugir da minha presença. Ei, servo e serva de Deus, a vontade de Deus é soberana. Não adianta lutar contra a vontade dele. Aquilo que ele tem contigo, ele tem para realizar. Não adianta você resistir à vontade de Deus na sua vida. Se submeta, se ajoelhe, se curve diante da vontade de Deus e faça aquilo que ele te ordenou fazer. A vontade de Deus é soberana. E eu te digo uma coisa: te prepara logo e obedece a ordem dele. Antes que ele diga o seguinte: não tem problema, se calarem as pedras clamarão, mas a vontade dele não falha. Se você não quiser, não tem problema, ele levanta as pedras e as pedras farão o propósito dele. Mas ele conta contigo, ele conta contigo, ele chamou você. Saia do seu esconderijo, tome a rota correta, pegue o caminho que Deus te deu, tome de volta a vontade de Deus na sua vida. Volta ao teu lugar. Volta à direção que Deus deu na tua vida. Volta. Falei hoje de manhã com os nossos irmãos em Cristo que se reúnem na igreja da manhã. Tem pessoas que receberam promessa na adolescência e ignoraram essas promessas como se Deus tivesse esquecido. Mas Deus não esquece. Deus não sofre de amnésia. Deus não sofre de amnésia. Aquilo que Deus falou contigo, ele ainda lembra, viu, amados? Aquilo que ele falou contigo, ele não está esquecido, não. Você toma cuidado para o mar não se tornar revolta e as ondas baterem forte contra o teu barco, porque se você sabe o negócio que Deus tem contigo. 1 Coríntios capítulo 12, 11 nos diz: mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente cada um como quer. Ele reparte como ele quer. Não adianta você questionar porque ele fez assim, porque ninguém pode tomar o seu braço, ninguém pode parar o seu braço, ninguém pode querer impedir o seu braço e dizer que fazes, porque ele reparte como ele quer. Se ele escolheu você, a mim, obedece. Faça a vontade dele, que a vontade dele é soberana. Ele conhece o fim desde o princípio. Se você não for, ele manda outro, nem que sejam as pedras, mas ele manda, porque o propósito dele não vai ser negado de forma alguma mais. Então submete logo a vontade de Deus e faz o querer divino. Faz a vontade de Deus, porque a vontade divina é soberana. Glória a Jesus, aleluia. Devemos buscar
buscar conhecer a vontade de Deus, amados, porque nós nascemos de novo segundo a vontade de Deus para vivermos na vontade de Deus. Devemos buscar viver a vontade de Deus para vivermos sob recompensa e não sob punição, para vivermos com sabedoria e não de forma tola. Devemos buscar conhecer a vontade de Deus para praticar a vontade de Deus e entrar no reino dos céus, porque são cidadãos dos céus aqueles que obedecem à vontade de Deus. Devemos buscar conhecer a vontade de Deus, porque os nossos desejos eles passarão, este mundo passará, as nossas inclinações para aquilo que é contrário à vontade de Deus passará, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Devemos buscar conhecer a vontade de Deus, porque nós amamos a Deus, aleluia. Nós amamos o Senhor, e aquele que ama o Senhor procura fazer aquilo que o agrada, e só podemos fazer aquilo que o agrada se conhecermos a sua vontade. Devemos buscar conhecer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é soberana. Comigo ou sem a minha pessoa, a vontade de Deus não será frustrada. Com você ou sem você, o fim já foi anunciado. Desde o princípio, o fim já foi anunciado. Agora eu quero dizer uma coisa: eu e você temos a alegria e o privilégio de Deus ter me chamado para fazer parte da sua santa e gloriosa vontade. Então se submeta, obedeça à vontade de Deus, busque conhecer a vontade de Deus, busque ser dirigido pela vontade de Deus, para a glória do nome de Deus e para o bem da nossa alma e do nosso corpo e do nosso espírito. Glória a Deus. Nós seguiremos os próximos domingos falando um pouco sobre a vontade de Deus. Em nome de Jesus. Curva a sua cabeça em nome de Jesus. Curva a sua cabeça e fale com Deus agora. Fale com o Senhor. Fale com Ele sobre o seu desejo de conhecer a vontade dEle. Fale com Ele. Agradeça a Ele por Ele manifestar a sua vontade. Peça perdão a Ele por você ter fugido da vontade dEle, das vezes que você desobedeceu. E agradeça pelas vezes que o Espírito Santo de Deus te deu forças, te capacitou, te apoderou, te deu virtude para andar na vontade de Deus.
gostaria de saber se há entre nós essa noite alguém que deseja entregar a sua vida a esse Deus tão grande e poderoso, tão distante e tão presente, Senhor e Salvador, que deseja entregar a sua vida para que a bendita e gloriosa vontade de Deus, que é adotá-lo como filho e perdoar os seus pecados, seja cumprida nessa noite com a sua vida. Há alguém entre nós que deseja entregar a sua vida a Jesus e deseja viver a vontade de Deus na sua vida. Se há alguém entre nós que quer entregar a sua vida a Jesus, receber o perdão dos pecados, receber uma nova vida em Cristo, nascer segundo a vontade de Deus, eu quero que você dê o sinal com a sua mão, um sinal de fé. Erga a sua mão aí onde você está, que eu quero orar para você nessa noite. Há alguém para Jesus essa noite? Alguém que deseja reconciliar? Muito bem. Amém. Entra aqui por gentileza para a gente orar para você. Deseja se reconciliar com o Senhor Jesus essa noite. Se há, dá um sinal com a sua mão. Nós queremos orar por você. Deus tem uma nova vida para você. Deus tem um novo vida para você. Alguém entre nós essa noite. Aleluia. Adalto, você aceita Jesus como seu Salvador da sua vida? Sim. Olha lá essa igreja aí, com seus irmãos em Cristo, sua nova família, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, amém, Jesus, glória a Deus, essa é a sua nova casa, a sua família. Vamos orar, apresentar ao Senhor, nosso novo irmão em Cristo. Há mais alguém essa noite que deseja aceitar Jesus como seu Salvador da sua vida? Se essa noite é de salvação para você, Deus tem salvação para a sua vida essa noite. Há mais alguém? Vamos orar a Deus. Quero convidar nosso querido irmão Alberto para estar orando ao Senhor pela vida do Adalto, que está aceitando Jesus como seu Salvador da sua vida. Aleluia. Se tem mais alguém para Jesus, hoje é um dia aceitável, um dia maravilhoso, importante na sua vida. Vamos orar. Maravilhoso e eterno Deus, Senhor dos céus e da terra, neste momento, Deus maravilhoso, nesta noite especial de louvor, adoração e gratidão a Ti, Pai, por esta rica palavra esta noite. Agora, especialmente mais pela vida do Adalto, que ele está confessando a Ti como Senhor e Salvador da sua vida. Agora, Pai, nós pedimos que Tu perdoe os seus pecados, que guarde a vida dele, que proteja, que abençoe ele e toda a sua família, e que daqui em diante ele possa dizer que creu no Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Abençoe ele. Nós declaramos toda sorte de bênçãos do Pai sobre a tua vida, ó Adalto, em nome de Jesus. Amém. Acompanhe o passeio. Queridos, terça-feira, nosso culto de doutrina. Quinta-feira, a reunião da largada do SCC. Se você já fez o encontro de casais com Cristo, esteja aqui na próxima quinta-feira, às 20 horas. Davi, a Roberta, lembra os pais, traga suas crianças para participar da nossa escola bíblica dominical, domingo, às 8h30. Venha participar e traga também seu filho, sua filha para participar e aprender a palavra de Deus. Sexta-feira, nosso culto de oração, a igreja convidada está aqui conosco, orando ao Senhor, falando com o Pai. Venha participar conosco desse momento de oração. Amém? Culto de oração na sexta-feira, Deus tem abençoado, tem sido um momento muito gostoso, né? Na presença de Deus, um momento que a gente sai daqui sempre renovado. O Senhor tem feito maravilhas. Vamos orar ao Senhor.
encerrando essa noite. Aqueles que fazem a vontade de Deus, dêem glória a Deus. Aleluia, Jesus. Querido Deus e Pai que está nos céus, nós bendizemos e louvamos o Teu nome e agradecemos a Ti, Senhor Deus, porque Tu tens, Senhor Deus, recebido o nosso culto essa noite, os nossos louvores, tem, Senhor Deus, ouvido as nossas orações, tem falado aos nossos corações nessa noite. Pedimos a Ti, Senhor Deus, que Tu nos ajude a viver a Tua vontade, que Tu nos ajude a conhecer a Tua vontade, a ter discernimento às Tuas direções, ó Pai, para que possamos viver segundo o Teu querer. Em nome do Teu Filho amado, Jesus, pedimos perdão pelas vezes que temos nos afastado da Tua vontade para as nossas vidas, nos arrependemos e declaramos a Ti que queremos viver no caminho que Tu traçaste, a Tua vontade, o Teu querer, porque é o melhor para nós, ó Pai. Que Tu possa, ó Deus, ajudar-nos a viver, nos apoderando do Teu Espírito Santo, ó Pai, para que vivamos segundo o Teu santo querer. Obrigado pelo novo nascimento, obrigado pela sabedoria que a Tua palavra nos dá, obrigado, Senhor Deus, porque nós temos nos amado, e porque Tu nos amaste, nós Te amamos, ó Pai, e porque Te amamos, queremos conhecer a Tua vontade, queremos vivê-la, e obrigado, Senhor Deus, porque Tu és um Deus tremendo, maravilhoso, soberano, que a Tua vontade é soberana, Senhor Deus, e que Tu és Deus, Senhor Deus, que fazes conforme Tu queres, e nós queremos viver debaixo do Teu querer, da Tua vontade, na Tua direção, porque como bem disse Jesus Cristo, sem mim nada podeis fazer, e nós nada podemos fazer sem a Tua presença, ó Pai. Em nome de Jesus, abençoa a vida de cada irmão, cada irmã em Cristo, leve em segurança, ó Deus, aos lábios, guardando, livrando de todo mal. Dá uma semana abençoada na Tua presença, uma semana de fidelidade, uma semana de perseverança, uma semana caminhando segundo o Teu querer e a Tua vontade, conhecendo, Senhor Deus, a Tua direção, ó Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que sejam testemunhas, ó Pai, aonde estiverem, para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, apresentamos diante de Ti a vida, Pai, daqueles que estão enfermos, do Guilherme, Sara, cura, repreende toda enfermidade, da irmã Verônica, Senhor Deus, que está hospitalizada, da irmã Luzia, seja com as Tuas filhas, ó Pai, operando milagre na vida delas, da irmã Milani, Senhor Deus, Te louvamos e bendizemos, Senhor, pelo quadro clínico que tem melhorado dia a dia, sabemos, Senhor Deus, que a Tua mão, Pai, Senhor Deus, conforme o Teu querer, esteja curando, sarando para a glória do Teu santo nome. É em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que nós choramos, Senhor Deus, e com fé Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, sejam por todo o povo de Deus, e aqueles que buscam conhecer a vontade de Deus, dizem: